Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 16, que diz assim: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão e os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o podeis contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração dos homens é o que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amados, esse texto aqui registra o momento em que o nosso Senhor se direciona a doutrinar os seus discípulos, e obviamente também já em missão de anunciamento dessas verdades para aqueles que estavam lá, não só para os discípulos. E o Senhor entra aí no mérito desta razão da contaminação do homem ser um fator interno, não externo, do que abrange coração, vontade, intenção, desejo, como também motivações. E na doutrinação, o Senhor define que aquele a quem ele regenera assume uma responsabilidade interna na sua formação. Então, se neste momento agora existe uma atenção da parte do Senhor para nós, ela não abrange a área externa de nós, mas a área interna das nossas vidas, que diz respeito à nossa essência, nossa formação e nossa identidade. Obviamente o Senhor tinha ali propósitos de levar essa educação e essa disciplina para os discípulos para combater essa hipocrisia, né? E geralmente a hipocrisia e o formalismo tem essa tendência de valorizar mais a parte externa do que isso, a realidade íntima e interna. E nesse momento, quando o Senhor ele entra no plano de doutrinar os discípulos, principalmente que foram e indagaram o propósito realmente o que era, que o Senhor deixasse claro ali aonde a redenção dele iria atingir o homem, de dentro para fora, nunca o inverso. Então, nesse momento, a atenção do Senhor se volta para aquilo que está dentro de nós, e não para aquilo que está fora de nós. E isso aqui é uma exigência dele, com que diz respeito àqueles que estão em participação no processo redentivo. Mas eu queria entrar antes, num mérito aqui, vou até abrir esse texto, Efésios 2:3, porque quando a gente começa a falar do pecado, ou até mesmo dessa contaminação que o Senhor se referiu aí dentro do homem, todos sabem aqui que o pecado na redenção messiânica de Jesus é tratado como uma condição de natureza e natureza corrompida. O pecado ali é uma natureza do homem, não é um hábito, não é uma disciplina. O pecado nasce no homem, nasce com ele, nasce na sua natureza. Por isso a exigência de uma redenção. Então o que quer dizer? Que quando a gente começa a tratar das ações pecaminosas, da indisciplina, da imoralidade, a redenção de Cristo define que o homem está sendo aquilo em ação porque o seu interior e a sua natureza é corrompida e comprometida. Então, quando o Cristo cumpriu a obra redentiva e messiânica no Calvário, foi selado ali, quando ele fala, né, que de dentro do homem regenerado fluiria rios de água viva, ou seja, foi selado ali que a salvação que ele iria implantar no homem começasse dentro do seu interior. Porque as ações mudam na medida que o homem é transformado e regenerado por dentro. Eu queria entrar nesse mérito aí, Efésios 2:3, vamos ler? Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Um texto que define que
se trata de uma natureza corrompida e comprometida, e ela só pode ser modificada da sua posição com Deus se houver um ato redentivo. Então, essa autoridade que Cristo assumiu, de dar ao homem esse direito de assumir com Deus a retratação, que a gente chama de reconciliação, né? Então, a transferência do homem para a comunhão com Deus, do seu estado natural para o estado redentivo, isso é graça e misericórdia, e todos nós sabemos aqui. Não aconteceria se Deus não houvesse ofertado o Filho. E se o Filho também não tivesse atingido a obediência tal, né? E consumado ali na cruz do Calvário, e recebido a exaltação pela obediência que testemunhou. E é fato que essa transferência do homem do seu estado natural pecaminoso para o estado redentivo e regenerado é a obra sobrenatural, é a obra milagrosa. Então é fato que essa redenção da parte de Cristo no homem é implantada no homem pelo poder dele, pela autoridade dele. Começa nele. Não começa em nós. Parte dele. Se fundamenta e se baseia na autoridade dele. E, obviamente, o homem tem que aceitar. Ele precisa crer. Então, como nós entendemos aqui essa transferência do homem pecaminoso, do homem comprometido, do homem corrompido, para o estado da graça, da misericórdia e da redenção, como sendo um milagre? A implantação da nova vida em Cristo, ela é uma ação sobrenatural. Agora, como é essa ação sobrenatural? Como que ela se introduz? Como que ela acontece? Eu só queria lembrar vocês aqui. Alguns interpretam que a regeneração e a nova vida que se fala de Cristo num homem, ela se traduz numa outra vida, numa vida do mundo. Aqui, no Evangelho, legítimo, nova vida ou nova natureza implantada por Cristo se traduz por perdão, reconciliação, libertação do domínio do pecado e vida planejada e programada por Cristo. Não tem nada a ver com aquela coisa da nova vida, da vida diferente, da vida melhor. Mas da vida redentiva. Venho chamando a atenção de vocês para esse aspecto. Fizeram um esquema lá atrás, entendeu? De dizer que evangelho é isso. É a cristianização dos aspectos da vida, do mundo. Não é. É o privilégio de viver na graça de Deus, na misericórdia de Deus, vida redentiva. Então, dessa vida implantada, ou nova vida que Jesus coloca no homem, sai o perdão, a reconciliação, a libertação do domínio do pecado, como também isso. Vida planejada e programada por Cristo, porque a vida é Ele, os passos é Ele, e nós temos que seguir. Isso é evangelho, tá? Então, no entendimento bíblico, isso Jesus implanta no homem, Ele introduz no homem, pela autoridade dele, pela competência dele, pela mediação dele. Não existe perdão, reconciliação com Deus e libertação do pecado, como também isso. Orientação e planejamento de fé, se ele não existir, se ele não for autoridade. Só que detalhe, quando a gente entra nesse mérito da questão de uma mudança de natureza pela autoridade de Cristo, no que diz respeito à redenção no homem, alguns pensam da seguinte forma: bom, então se ele vai fazer, qual é o meu papel? Esperar que tudo se transforme. Aí é que vem o detalhe. Nós podemos acreditar que de Cristo sai o perdão, a reconciliação, a libertação, como também isso. Os objetivos e os propósitos planejados aqui, para a nossa orientação, a matéria da fé. Mas regeneração, transformação de Cristo no homem, não anula responsabilidade no homem. O que quer dizer? Que existe no homem também uma obrigação e um dever de apresentar a Cristo um posicionamento de obediência, de aceitação, de sujeição, de arrependimento, comprovação de fidelidade, também de perseverança
e o entendimento que se trata de responsabilidades humanas. Deus não vai assumir isso. Deus pode dar o perdão, Ele pode dar a reconciliação, Ele pode dar a libertação do domínio do pecado, Ele pode dar a vida planejada, a vida programada, que evangelho é isso. Mas Ele não introduz e implanta responsabilidade. A responsabilidade nós assumimos. Aceitação é uma delas. Sujeição é uma delas. Como arrependimento. Outro dia eu preguei sobre isso aqui. João Batista deixa muito claro lá. Produzir bons frutos de arrependimento. Opa, já fez o apelo. Tem que partir do homem. Não de Deus no homem. Então eu entendo que Cristo abriu o precedente do direito ou da oportunidade de nos salvarmos, e nós aqui assumimos a responsabilidade de aproveitar o máximo dessa oportunidade para alcançarmos essa promessa. Então essa nova vida que Cristo implanta no homem, essa vida redentiva que Ele trabalha no homem, o entendimento é o seguinte, não é uma coisa que entra e já está pronto, é algo que Ele abre, processo, e que nós assumimos responsabilidade de fazer isso progredir, prosperar, até atingir o objetivo final do resultado, que é a consumação. Eu não vejo no Evangelho Jesus trabalhando sozinho. Eu não vejo o Senhor trabalhando só, mas em conjunto com o homem. Não é a primeira vez que eu digo isso para vocês aqui. Nós temos condições de fazer valer a pena a vida dele entregue na cruz do Calvário, como também temos condições de impedir que tudo isso aconteça, de atrapalhar os desígnios de Deus e os propósitos e os planejamentos dele em relação a nós. Que dizemos, aquele acontecimento na cruz pode ser uma coisa muito positiva para nós, ao mesmo tempo também negativa. Por quê? Exatamente por causa da minha implicação, da minha dificuldade, da minha arrogância, da minha soberba, do meu orgulho, da minha rejeição. Eu não contemplo e não entendo que a salvação de Cristo seja uma coisa forçada. O entendimento aqui, que mesmo que seja pela graça e pela misericórdia, ela é extremamente voluntária. Estas ações são voluntárias. Então, qual é o entendimento do Senhor? Que para que as ações elas transmitam o acontecimento redentivo dele no homem, ele precisa ser o centro da vida eterna, interna desse homem, da sua essência, do seu coração. Porque a redenção explica o quê? Que Jesus não veio para uma disciplina de vida, ele veio para uma redenção. Ele não veio para mudar no homem os seus hábitos, mas trocar a sua natureza e dar a ele, a permissão, o direito e a oportunidade de receber estas graças: perdão, reconciliação, libertação do pecado, orientação, sabedoria, do que diz respeito à fé, mas o homem assumiria com ele. Você vai ver que a Bíblia toda ela, desde dos primeiros evangelhos, é repleta de apelos que deixam claro que existe uma coisa no homem que é do homem, que ele vai precisar levar com ele até o final do processo. E eu queria entrar nesse ponto porque o Senhor, aí no texto que eu li com vocês, ele traz a realidade da contaminação no homem como um fator interno no homem, mas ao mesmo tempo também traz ali a exigência entre os discípulos de que aquela regeneração que o Senhor iniciaria neles, que ela também iria aumentar a responsabilidade deles de buscar em Cristo a purificação e a retratação interna. Aumentaria mais ainda a responsabilidade. Por quê? Porque eles passariam a comprovar, essa purificação, essa transformação de Cristo com ações, com testemunho, e para isso acontecer de maneira externa, testemunhal, pública, o processo deles com Cristo deveria
ir na raiz do problema. Não só atingir a natureza, como também isso, a responsabilidade, o desejo, a vontade, o pensamento, a consciência. Coisas que entendemos que está dentro do homem, que o homem controla, que ele governa. E Deus quer que isso continue sendo natural, voluntário. Porque o evangelho não é um cárcere, é um acontecimento de Deus. Não é uma prisão. Não é uma prisão. Então, como eu disse aos irmãos, olha, Jesus foi lá e quebrou a barreira da inimizade que existia entre Deus e os homens, mas tem gente que está querendo erguer ela de novo e construí-la de novo. E eu não quero entrar muito nos méritos das razões e das motivações deles estarem levantando de novo esse muro. Mas, obviamente, não só por questões de incapacidade. Eu entendo que não mais de incapacidade, mas por questão de escolha. Entendeu? Já não se trata mais daquela pessoa que queria ser o que Deus quer e não consegue. Se trata daquela pessoa que não quer ser nada do que Ele pede.